O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos. Mais uma vez sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. No salmo que acabamos de rezar, na quinta estrofe, o Senhor faz uma lamentação interessante ao povo. Ele diz assim: "Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em sua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios." Trocando por miúdos. Como ousas repetir os meus preceitos se não estáis dispostos a viver todas essas palavras? E essa palavra foi escrita possivelmente há mais ou menos 3.000 anos. Entretanto, é ainda atual na nossa vida enquanto cristãos, por conta de nossos pecados, nossos inúmeros vícios, dificuldades, fraquezas. Falamos de Deus, mas por vezes o nosso coração não está voltado para Ele. A liturgia de hoje é para nós um motivo de retornar para Deus, não apenas com as palavras, mas de todo o coração. Também no Salmo, nós ouvimos Deus falando ao povo: "Tudo que existe no mundo me pertence." Por mais que nós queiramos dar alguma coisa a Deus, oferecer sacrifícios, oferecer bens ao Senhor, tudo que há no mundo é de Deus. Apenas um elemento o Senhor luta para ter para si, porque talvez esse elemento Ele pode não ter, que é o nosso coração. Dado ao mau uso da nossa liberdade, nós temos a capacidade de tirar o nosso coração de Deus, de negar o nosso ser para Ele. E este é o único bem que Ele deseja na existência, o nosso coração. O coração de Jesus foi dado a nós, para que o nosso coração se converta e seja devolvido santamente ao nosso Deus. É o bem que Ele deseja de nós. As nossas orações o agradam? Agradam. Nossas boas obras, a nossa justiça, tudo isso agrada ao Senhor. Mas agrada a Deus quando também o nosso coração é depositado nas mãos de Jesus. É um pouco isso que aconteceu no Evangelho de hoje, onde Jesus, tendo atravessado o lago de Genezaré, como víamos no dia de ontem, parte para a região dos Gadarenos, terra dos pagãos. E lá ele encontra 2 homens possuídos pelo demônio, 2 homens escravos da maldade. E Jesus, que é Deus, tem o poder de libertá-los a partir da sua palavra, palavra de verdade e de justiça. É curioso que para espantar ambos estes demônios, o Senhor não faz uma grande
não faz uma gritaria, o Senhor não faz nada disso. Com uma única palavra, liberta o homem na sua integridade e devolve o homem para Deus, para si. Jesus fala, ide, e desse modo liberta esses dois homens. E os demônios são expulsos para uma manada de porcos. Nós podemos pensar assim, mas que crueldade, né? Era o alimento daquele povo, os demônios foram até os porcos pularam no mar. Aqui existe uma figura de linguagem. O porco, naquele contexto, era tido como um animal impuro. O judeu não comia carne de porco. Quando o evangelista coloca que Jesus expulsa os demônios para a manada de porcos, ele quer dizer que ele coloca o mal na categoria de impureza. Um mal que não se confunde com a humanidade. No coração do homem, nessa terra santa que é o nosso coração, o mal não pode fazer morada, porque isso afasta o nosso ser de Deus. O mal tem que ficar claro em nossa vida que ele é mal, que ele é pecado. Quantas vezes na nossa caminhada de fé, nós nos confessamos e falamos assim, padre, eu contei uma mentirinha, mas não, a mentira sempre é um pecado. Padre, eu fiz tal coisa errada, mas foi necessário. Não, foi errado. Nós às vezes queremos colocar o mal na categoria de uma coisa positiva. É necessário que o mal esteja muito bem evidenciado em nossa vida, de modo que nós tenhamos capacidade de fugir dele. E no final do Evangelho acontece um fato interessante. Jesus liberta esses dois homens do mal, deixa evidente o que é a ação do demônio, do maligno, porém os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. É necessário uma conversão total. É necessário estarmos preparados para sermos libertos de nossas mazelas, de modo que compreendamos a ação de Jesus em nossa vida, porque podemos correr o risco do pecado da ingratidão. Somos agraciados por Deus, Ele nos liberta de tantas situações difíceis e ainda assim nós não compreendemos e falamos, se retire da nossa vida, pare de agir em nossa existência. É necessário a conversão total do coração. Do contrário, não estaríamos preparados para receber a libertação em nossa vida e as muitas graças que o Senhor tem a nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.